Esse é o terceiro comentário desse vídeo e esse comentário a gente vai falar sobre os livros, vamos falar também sobre as livrarias, vamos falar também sobre os canais no YouTube, né? E você pode ficar ligado aqui que agora a gente vai saber um pouco mais sobre a literatura que a gente usa para fazer os comentários. E para começar, a gente tem a base principal de todas, é a Bíblia Sagrada. Como a gente comentou anteriormente, o Gênesis, a gente tem a referência para estudar as 4 matérias, né, que são os rompimentos, e também as cosmovisões, que nos faz enxergar a solução do problema. Então nós temos a Bíblia, né, a Bíblia NVI comentada, Bíblia NVI, letra grande, História dos Hebreus, escrito por Flávio Joséfo, contemporâneo da época de Jesus, e a gente usa esse livro também como referência aí para a gente ter a nossa argumentação. E aqui a gente tem, né, Romanos, como é The Journey in Romans, né, a jornada em Romanos, nós temos o comentário de John Stott. Olha só, esse comentário a gente usa. Temos também o comentário de Greg Kenner, né, comentário de Romanos, pela editora Reflexão, né, comentário de Romanos muito bom, esse comentário a gente vai falar muito dele, né, esse livro aqui é muito interessante, muito importante que você adquira, né, a gente vai falar da editora Reflexão daqui a pouco, que também fornece livros para vocês. Então aqui nós temos vários comentários, né, de Romanos, mas os principais são esses, John Stott, né, Greg Kenner, e esse daqui do Marvin Page, Romanos, comentário expositivo também. Você pode, a partir daqui, você tem um pano de fundo político, filosófico, cultural, né, teológico também, e isso que a gente sustenta. Então o nosso argumento teológico tem essas bases e tem muitos outros livros que a gente vai falar também, né, então assim a gente segue para o entendimento do termo do rompimento teológico. A gente começa a entender e usar a teologia, né, para entender como Deus tem o propósito de resolver esse rompimento, né, e assim vai ser sempre apontado, né, a solução desse rompimento é Jesus Cristo, e no livro de Romanos a gente vai apontar como que Cristo Jesus é o centro, né, da Bíblia, né, como que Romanos é o comentário do Antigo Testamento. A gente vai falar muito disso também. O livro principal da psicologia que a gente está usando, né, o livro completo da psicologia, né, Explore a Psique Humana e Entenda por que Fazemos as Coisas que Fazemos, de Leslie Bolton, né? Então a gente também vai ter aí comentário de psicologia e também vai ter entrevistas com psicólogos, então fica ligado aqui. Treinando com a PNL, né, esse aqui, de Joseph O'Connor e Joe Seymour. Sobre coach e transe, a gente também vai fazer comentários sobre psicanálise, coach, psicologia, e esse Antônio Maspoli, ele define bem as palavras aqui. Esse livro é bem interessante, da editora Reflexão também. E para somar com os livros de teologia, a gente tem o Aconselhamento Cristão, né, que é um livro aí, o livrão amarelo conhecido para os pastores, para os líderes, que tratam de todos os assuntos, né, da psicologia, como medos, traumas, culpa, e tudo isso aqui é muito bem explicado e também baseando-se na palavra de Deus. No aspecto sociológico, a gente tem também as orientações, a gente vai ter também as orientações, né, no âmbito da sociologia. A gente vai falar mais de filosofia, política, a gente também vai para a área do direito, mas a gente vai adquirir livros ainda com esse aspecto. E assim a gente tem, para saber sobre história, né, para adquirir aí a linguagem sociológica dos termos político, filosófico. Esse livro aqui é bem interessante, né, trata bastante da história da sociologia. E também, para a gente abordar um pouco de política, a gente vai falar do livro do Davi Lago, Brasil Polifônico, né? Os evangélicos e as estruturas de poder, né? Aqui são muitas vozes, então Davi Lago relata nesse livro aqui o quanto de gente está falando, né? E o tanto de opiniões que estão sendo avultadas, né? Que estão sendo aí
faladas, e aí a gente fica com um monte de vozes na cabeça, porque tem muita gente falando do Brasil e a gente não tem muitos especialistas, e o Davi Lago é, claro, um especialista. Seguindo ainda da ótica sociológica, com uma inclinação mais para o conservadorismo, para o cristianismo, para o judaísmo, para o pensamento semítico, né, que é o nosso pensamento. Então, assim, a gente vai abrir para outros pensamentos, mas a gente vai seguir mais a ideia do conservadorismo, e para isso a gente vai seguir com Roger Scruton, Argumentos para o Conservadorismo. Ele tem outros livros também, a gente vai apontar aqui para vocês. E aqui tem uma gama de livros sobre sociologia que a gente está pesquisando também, porque o Brasil é um país atrasado. Esse aqui é do Luiz Felipe de Orleans e Bragança. E ainda na ótica sociológica a gente tem a Escola das Trevas, né, uma ex-comunista, que falando de socialismo a gente vai falar de educação brasileira, e para falar sobre isso a gente vai falar sobre Desconstruindo Paulo Freire, né, de Thomas Giuliano, né, que organizou aqui. Depois você pode acessar os vídeos de Thomas Giuliano, né, que tem desconstruído Paulo Freire, aí o patrono do Pauoco ele chama, né, e muita gente tem referência, mas a gente vê nesse livro que a educação brasileira foi atingida. Para uma abordagem e pesquisa do século XX, né, sobre sociologia, e apontando com mais clareza o socialismo e o comunismo, que são praticamente simpáticos ao terrorismo, simpáticos ao genocídio, né? Nós temos o livro negro do comunismo. Tem bem poucos livros desse no Brasil, não deve passar de 10 livros, né, desse aqui no Brasil todo. Então, assim, aqui são histórias do terror comunista, né, o livro negro do comunismo. Nós temos outros livros também apontando esse terror. E voltando um pouco mais desse livro, né, no século XVIII, nós temos o Manifesto do Partido Comunista. A sociologia foi afetada pelo socialismo e pelo comunismo. Então o Brasil sofre por causa desse movimento. Não é nem um movimento político, né? Como a gente consegue visualizar, que é um movimento cultural. O comunismo quer tomar o mundo, não quer tomar uma cidade, ou um estado, ou um país. Ele quer tomar um continente, quer tomar o mundo. A falácia socioconstrutivista, né? Esse livro bem interessante também, porque os alunos brasileiros deixaram de aprender a ler e a escrever. E ainda, pela ótica sociológica, a gente tem aqui o livro do Olavo de Carvalho, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Aqui tem vários comentários de jornalismo, e a gente tem aqui uma gama de assuntos que você pode se atualizar conforme você for vendo. E aqui ele tem tudo sobre democracia, socialismo, militância, revolução, mentalidade, sociedade, capitalistas, dinheiro, conhecimento, revolucionários. Então são vários assuntos. Você pode acessar os vídeos também do Olavo de Carvalho, que tem aberto os olhos de muitos brasileiros para essa ideia de como o Brasil e por que o Brasil está na situação que está. Para os livros de biologia, eu ainda não tenho o livro, porque eu estou indo buscar na biblioteca. Livros de biologia que eu estou usando, ele está sendo aí, eu estou pesquisando ainda. Eu já achei um livro de biologia, né? E se você é biólogo ou médico, qual livro você me recomendaria para começar uma argumentação sobre a biologia? O argumento de biologia que eu vou usar já estão nos livros, né? O livro completo da psicologia tem alguma abordagem da biologia, e também o livro de PNL, né? Também ali tem alguma abordagem de biologia. E o livro que eu estou pesquisando de biologia é o Biologia Revisada, né? Como eu não achei eu só achei esse livro na biblioteca, então eu não trago ele para casa, eu vou na biblioteca, faço a pesquisa dele e faço o comentário. Então eu vou adquirir esse livro ainda, o livro da biologia, mas se você tiver alguma dica, né, de livro de biologia que me faça ter uma argumentação tranquila, sem muita dificuldade sobre a biologia, por favor, comente aí embaixo, deixa um comentário para me adquirir um ou dois livros de biologia. Os que eu tenho aqui
estão compostos junto com matéria de psicologia e PNL. Então aqui, mas eu vou adquirir esse livro aqui, ó, Biologia Revisada, onde vai falar do novo contexto, né, de mecanismo a organismo, né, disso mais que a gente vai falar na biologia, né, das fases da vida, né, do infante, né, do juvenil, do jovem, do adulto, do idoso e da morte. Então a gente vai falar da biologia no aspecto vida e morte, né, até o final da vida, são as fases aí para a gente explicar. Então os livros que a gente vai adquirir também vão dar essa sustentação e a gente vai com certeza crescer com o conhecimento da biologia. E é isso, então praticamente eu vou ficar com esse livro aqui, Biologia Revisada, né, para falar sobre mecanismo a organismo, né, de mecanismo a organismo, o funcionamento do corpo físico, aí sem muito aprofundar, mas também não ter nada muito raso, né, então... Nesse momento é o ponto que a gente vai falar dos fornecedores de livro, que são a Editora Reflexão e a Livraria do Bernardo, que são aí os fornecedores de livros para a gente. E você pode acessar eles pela internet, tanto a Editora Reflexão com os livros de teologia, né, também com os livros de empreendedorismo, e o Bernardo pode também fornecer livros, aí a Livraria do Bernardo pela internet fornece aí filosofia, cultura, religião, política, e são essas duas fontes, né? E tem outras livrarias, a gente vai falar também em outras editoras, mas são esses dois agora que a gente vai falar, Editora Reflexão e Livraria do Bernardo. E a Editora Reflexão você pode acessar pelo Google, pode ter aqui Editora Reflexão, e assim você vai encontrar aí os menus, pode ir clicando e você vai ver que tem um vídeo também. Esse vídeo que a gente vai passar é a Carol explicando os dois desdobramentos, Editora Reflexão, né, o site oficial, e Editora Reflexão Business, que está voltado, né, mais para os livros de empreendedorismo. Aqui você vai ver, a Carol vai explicar aqui para vocês. Bom, muita gente não conhece e não sabe como a gente vem trabalhando nos últimos anos. Eu sou a Carol, eu sou da Editora Reflexão e a gente inaugurou um site chamado Reflexão Business, que é voltado para todos os livros que não são teológicos. A gente está fazendo essa explicação mais técnica para não confundir os nossos clientes e nossos leitores. Então o site editorareflexão.com.br vai ficar focado 100% para livros teológicos e o Reflexão Business para as demais áreas. Bom, para quem nunca acessou, esse aqui é o nosso site. Ele vai estar focado 100% para teologia. E a mesma coisa agora para as páginas de Facebook. Houve essa divisão, então quem estiver curtindo a nossa página Reflexão Business vai estar totalmente focado para esse outro universo e para a Editora Reflexão somente para livros teológicos. Então a gente está explicando isso para os nossos clientes, autores, para que não haja confusão. Então curta lá e eu espero vocês. Um abraço! E também a Livraria do Bernardo, né? É o Bernardo Kister, mas ele colocou como Livraria do Bernardo. Você pode acessar e adquirir livros também, né? Você pode ver, acessando o Google também, você consegue visualizar, né? Aí Livraria do Bernardo, e assim você tem, né, o site, e aí você vai adquirir, aí o Bernardo pode falar alguma coisa também. Então, na Livraria do Bernardo, que é a minha livraria. Eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de ler. Então anote, eu vou falar bem devagar, o site www.livrariadobernardo.com. Tem coisa mais simples do que isso? Eu excluí o meu sobrenome para você falar para as pessoas o site da livraria e não se confundir se é Kister com Q-U-E, se é Kister com K-I, enfim, é só livrariadobernardo.com, coisa mais simples. Entre lá, a promoção é sua, é tudo feito para você. Aproveite, compre à vontade, dia 18 até o dia... Então, na Livraria do Bernardo, que é a minha livraria. Eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de ler. Nesse ponto, então, nós temos esses dois fornecedores, a Editora Reflexão e a Livraria do Bernardo, que também você pode acessar e adquirir os livros, tanto de teologia,
né, quanto de empreendedorismo, socialismo também. Eu consegui um livro bem interessante com a Carol, depois a gente pode apontar, da editora Reflexão, os livros que ela fornece. Você pode acessar os dois sites, né, editora Reflexão Business, como a Carol explicou aí. E também o Bernardo, se você conseguir acessar o site, você vai ter lá várias promoções de livros interessantes, importantes para a sua biblioteca e o seu conhecimento. Nessa parte, nós indicamos os 2 canais do YouTube para você acessar também e ter as informações aí muito importantes sobre o Brasil, a política do Brasil e também a teologia, né? Um assunto de espiritualidade que você pode acessar e crescer na sua vida espiritual e crescer na sua vida com Deus, né? Se você acessar esses canais, você vai ter aí esses 2 desenvolvimentos. O desenvolvimento espiritual e o desenvolvimento pessoal, que é conhecer a história do Brasil. E esses canais são o Brasil Paralelo, para você crescer politicamente, crescer com a história do Brasil. Eles estão apresentando muitos documentários, né? Então o Brasil Paralelo é um canal muito rico de documentários sobre o Brasil, sobre política. E o Luiz Saião, que é do canal, outro canal de teologia, né? É a Igreja Batista, né? Igreja Batista das Nações Unidas, com o Luiz Saião, que você pode acessar, né, o site, também pode acessar o canal no YouTube, né? Ele tem aí, ó, você vai encontrar Igreja Batista Nações Unidas e as pregações com o pastor Luiz Saião, né? Ele também é hebraísta, teólogo, então você tem aí acesso a pregações fantásticas, com exposições de texto, né, com uma aplicação bem simples, embora simples, profunda, né? Você vai ter acesso aí, tudo que você conseguir acessar do Luiz Saião no YouTube, você vai crescer muito, tanto teologicamente quanto espiritualmente. É um pastor excelente, né? Tem o conhecimento das línguas originais, o grego e o hebraico. O mundo vai saber que eu fui enviado do Pai quando vocês tiverem amor uns pelos outros. A igreja primitiva em Atos mostrou uma unidade incomparável. Interessante. Hoje a gente fala muito do poder do Espírito, é uma coisa que confunde. Um outro canal, para que você tenha um crescimento sobre a história do Brasil, sobre política, sobre atualidades, o Brasil Paralelo, né? O canal também do YouTube, que você pode crescer muito acessando os vídeos. Aí tem vários vídeos deles, eles traçam a história aí dos presidentes do Brasil, né? Com vários documentários, vários especialistas dando entrevistas. Vocês podem acessar o canal e crescer também, de forma que venham ter conteúdo aí com bastante comprovação científica também e história do Brasil. Por muito tempo ouvimos falar que o Brasil não tem história, que não temos heróis, que não conhecemos nem sequer os nossos bisavós. Hoje lançamos o penúltimo episódio da série Brasil, A Última Cruzada. Essa série promete levar luz aos grandes erros e acertos que nos formaram. Quando escolhemos dedicar as nossas vidas em busca de um Brasil paralelo, não havia um pingo de certeza se algum dia o projeto daria certo. Quarto momento, nesse passeio pela história do liberalismo. Ora, quase toda discussão que eu vejo sobre o que quer que seja Fala galera, beleza? Eu sou Elias Fernandes, a gente tem um canal The Journey in Romance e aqui agora eu quero falar com vocês sobre o Brasil Paralelo, é um canal que a gente também vai indicar para vocês. E eu tô aqui junto com o Lucas Ferrugem, que eu tô sempre vendo os vídeos dele no Brasil Paralelo e tá despertando o Brasil, na verdade, pra gente entender melhor. E agora eu tenho duas perguntas para ele e a gente vai colocar no nosso canal e depois vai ter mais informações para vocês. Eu quero saber qual foi a data, né, que nasceu o Brasil Paralelo e qual a missão do Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo nasceu em junho de 2016, a gente só tem uma missão, que é atuar no fronte de batalha da cultura brasileira e resgatar os valores, ideias e sentimentos que podem fazer da gente uma grande nação. Maravilha, obrigadão Lucas, cara, é da hora ouvir ele falar, porque ele fala com essa verdade que inspira a gente. Galera, depois a gente vai continuar falando do Brasil Paralelo pra vocês, um abraço aí, curte aí e a gente vai fazer mais vídeos, beleza? Valeu pessoal, tchau, tchau. Boa noite pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula aberta do Núcleo de Formação do